Nesse vídeo eu vou pegar pegar carona num grande professor. Eu tenho ele por grande professor, não somente por sua carga informacional, instrucional, né? Mas como personalidade, uma pessoa que não tem prepotência na voz quando se ensina e faz isso com maestria, o ensinamento. Esse professor, ele tem aulas aqui no YouTube, muito bem aulas, né, mais curiosidades e tal, e faz lives e tal, chamado Professor Henrique. Aí eu vou pegar muito e quase que cinicamente prints que eu peguei do próprio vídeo dele, de um assunto que eu queria desenvolver já tem um tempo no canal. Então, ele com maestria sempre resumiu muito bem o assunto e eu vou pegar cunho no resumo dele por falta de como é que posso dizer assim, de criatividade de construir um resumo tão bom quanto eu achei quanto dele. Então os méritos é totalmente dele. Aconselho que assista os vídeos do canal, não esses simplesmente cujo qual eu vou fazer uso para justificar os prints prontos e tal, mas os outros vídeos também. Ele resume muito bem a história bíblica e tal, etc. É bom, claro, você estar acompanhando não simplesmente leigamente, mas também estudando a parte, tendo suas outras fontes e tal. E é assim que você ainda reconhece ainda mais a maestria que ele tem, a habilidade que ele tem de formular os ideais históricos na informação. Então aqui a gente vai falar sobre, né? Vou usar o termo que ele usa, o profetismo, né? O profetismo, o que é? É aquela ideia do povo antigo, é aquela situação do povo antigo de ter um profeta para o seu reino, para o seu povo, que prenuncia, que prepara, exorta, que avisa, né? Que instrui de forma a lei e tal. O profetismo é isso, é essa estrutura. Quando a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, nas Escrituras, a gente vê o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui. Então, acho que isso tá bom. Então, maior parte do. Maior parte não, eles têm poder. Mas tem uma boa parte do Antigo Testamento que se utiliza do profetismo, da tradição profética e tal. Aí a gente vai falar assim sobre o como era comum, né? A gente quando lê as escrituras, a gente entende que ela é séria, que ela é histórica, a gente crê, até porque nenhum crente quer dar descrédito às suas escrituras. Mas aí é que tá, às vezes a situação histórica não quer dizer ser única. Afirma-se um costume que deixa a Bíblia com cheiro de arqueologia, claro, cada vez mais evidente e tal. Mas não quer dizer que a Bíblia era a única que tinha aquelas práticas de consultação a profetas, profetas que falavam em nome de Deus e tal. A gente tem mais esse espectro de negação assim tal, porque a gente trabalha com viés da perspectiva do único Deus, né? Regente, alertante, que falou com a humanidade e tal. Mas esse costume era um tanto quanto, vou falar não universal, mas bem regional, né, das escrituras, principalmente quando a gente estuda, né, esse costume de ter um oráculo divino que avisava os reis de suas alianças, de quais deveriam fazer e de que não deveriam fazer. E esse gênero profetismo, ou gênero de profecia, a gente vai tratar aqui um pouco sobre alguns achados, né, lá da cidade de... Qual é o nome dela? Tem um nomezinho até fofinho o nome dela. Cidade perdida de... Ai meu Deus, o nome da cidade, cara. De Mari. Mari. Cidade perdida de Mari. Ou Mari. É... Desses achados, né? Então a gente vai começar aqui conversar sobre este assunto. Em
Em 1933, no leste da Síria, nas proximidades da fronteira com o Iraque, um grupo de beduínos que realizavam um sepultamento, um funeral, acabaram encontrando, sem propósito, sem querer, né, quando estavam cavando um artefato, uma estátua sem cabeça. Evidentemente, o ocorrido chegou a ser acionado às autoridades, né, que trabalharam juntamente com escavadores do Museu do Louvre. A investigação e as descobertas gradativamente foram evoluindo, ao ponto que, desde uma estátua sem cabeça até os costumes de uma civilização inteira, foram sendo revelados, né? A estátua, né, levou à descoberta de um templo, e o templo levou à descoberta de uma cidade, a cidade perdida de Mari, ou Mari, né, que fora destruída por um rei babilônico, né, provavelmente Hammurabi, né, que ela é datada, e ele, portanto, 1800 anos antes de Cristo. Muitos textos cuneiformes achados no processo das descobertas do local de gêneros dos mais variáveis sobre política, religiosidade e religião, sobre política, regionalidade e religião daquele povo estava ali. Alguns desses textos nos ajudam a lançar melhor luz sobre os textos dos profetas bíblicos. Ótimo. E agora a gente vai falar sobre alguns textos encontrados, né? A gente vai falar sobre a composição dessas tabuinhas encontradas, inscritas cuneiformes, de avisos de profetas da cidade de Mari, com os deuses de Mari, com um templo, né, a deusa e ao deuses de Mari também, que possivelmente era politeísta, ou centrado em um deus principal, porém, mais como panteão assim. E a gente vai ler e comparar a composição profética, né, desse texto, cujo qual vai falar agora desse profeta. O profeta tido às vezes como o profeta que fala em nome de Dagon, que é o deus, ou de Adad Dagon. Nesse espectro assim. Depende, misturando. Assim, eu já estou misturando com os teores das divindades, claro, né? E com isso é tanta divindade que às vezes eu posso até acabar confundindo. Mas vamos analisar certos textos agora, né? Esse, por exemplo, é o texto do profeta Inipsina para Zimrin Lin. Quase que não sai. Esses nomes são muito bons quando vem do Oriente e tal. E a gente vai prestar atenção agora na sua composição, né? Ele fala sobre acordos e negócios e citações que, desculpe o avião, vão nos familiarizar, nos lembrar de uma certa composição escrita que a gente encontra no Antigo Testamento. A paz que oferece o homem de Ishnuna é falsa. Sob a palha corre água. Vou capturá-lo na rede que estou preparando. Destruirei sua cidade e arruinarei sua riqueza, que vem desde tempos imemoriais. Veja que interessante. Aqui a gente vê que a anunciação, né, o oráculo de Dagon, do deus Dagon, deus deles, conscientiza uma aliança falsa, né, com o homem de Esnuna, uma cidade que havia ali perto das redondezas. E até traz alegorias muito similares das escrituras. E uma das principais coisas que a gente presta atenção nesse texto é a responsabilidade e autoridade do profeta
informar qual é a diretriz do acordo, né, na sua posição negativa, sim ou não. O que também era da tradição demonstrada, né, no contexto da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, que em algum momento, quando o rei de Judá se une ao rei de Israel para uma peleja, eles chamam todos os profetas para consultar se vão ou não, se vai dar certo ou não seu projeto, não é sua peleja e tal, se ele vai vir vitorioso ou não. Eles consultam todos os profetas que puderem, né, para saber se eles teriam um bom êxito ou não nessa situação. Até que um que sempre negava, né, aparece e ele é aprisionado, tal, etc. Até o rei estava envergonhado de trazer. Não lembro do nome do profeta mais ou menos, mas o nome dele começa com M, acredito eu. E esse profeta é aprisionado e tal, e ele fala uma negativa sobre seu propósito e sobre seu projeto. E realmente acontece como o profeta diz, um único diante de todos e tal, que aqueles que queriam favorecer o rei diziam o que agradava, mas esse disse o que, além do que desagradava, era o certo, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que, fora esse evento que é narrado, né, contando esse fato, essa história, a gente tem os próprios documentos dos profetas falando sobre os acertos e erros de aliança dos reis de Israel. E o aconselhamento também de aliança, né? Dizendo assim, em alguns momentos a gente vai ver que em alguns profetas, os profetas aprovam a aliança de Israel com a Síria e desaprovam a aliança de Israel com o Egito. E há profecias e oráculos sobre isso. Então esse profetismo comumente social não é somente no povo de Mari que isso sucedia, claro que não. A gente já está vendo aí pela até composição textual profética do quão parecido é, né? O texto, a expressiva e tal. Então a gente vai ficar mais um pouquinho meditando nessa comparativa, né, entre a tradição dos povos e, consequentemente, Israel, sua tradição, em reflexo dos povos, e vice-versa. Uma das coisas que eu acho interessante é o profeta do oráculo de Dagon dizer que a aliança com essa pessoa de Enshnu é como um piso de palha, de grama, né? Cujo embaixo corre água. Aquele tapete falso que você vai pisar confiante, achando que é um piso sólido, seguro, você pisa e afunda, né? Só é aparência. Então, essas simbologias é muito interessante, né? Muito interessante, cara. Eu só queria levantar essa ideia das tipologias em relação ao próprio mistério proferido, símbolos e tal. É muito interessante e eu queria que ficasse com isso na cabeça. Por exemplo, uma das passagens que vem em mente é a de Isaías, né? 36, né? Que tecnicamente a gente vê as mesmas associações, símbolos mais ou menos, mas encorpados na mesma natureza, né? Ao ditar a mística profética para o rei e tal. Então, é muito lindo o cheiro e a essência histórica das escrituras nesse aspecto. No oráculo do deus Dagon, o profeta, vou chamar de Nibi, ele cita que a aliança com um homem de Ishnu é como um piso de palha cujo embaixo corre água. Aqui no oráculo de Yahvé, em profecia, se compara a um cajado, aqueles cajado esmagado, cara, como é que eu posso dizer? É aquilo que tá por um peso por cima dele, que foi deslacrado, agora ele é flexível e pode farpar ao quebrar,
porque já foi prejudicado o cajado, e cair naquele que se apoia, né, e farpar aquele que se apoia. Quase aquela mesma ideia de não confia a tua estrutura, porque é vacilação essa aliança. Então, já que no oráculo de Yahvé, a gente vê as seguintes palavras de Isaías. Só que para, evidentemente, o Egito, o rei do Egito, não para um homem indígena. O contexto é diferente. Você confia nesse cajado de cana esmagada que é o Egito. Se alguém se apoia na cana, vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Isaías 36, 6. Então a gente vê essa preocupação, essa informação e alerta sobre a pressuposta aliança do rei, né, da tribo X com a outra tribo X, e o quão falso é a ideia, e quão isso é histórico, né? Até o modelo da construção do oráculo e tal, né? Dos bordões, das tipologias de bordões, né? O uso, né? Quando eu falo bordões, não é porque toma lá da cá, etc. Tá? Mas o uso desses simbolismos mais rasteiros que apregoam fixamente uma ideia, dá mais peso à informação, né? Eu posso dizer assim, não confia porque o cara não merece confiança. Mas usar atribuições tal e X com simbolismo para ainda dar mais peso e aplicação naquilo que estou dizendo. Assim, era parte da oração e da composição do texto profético, né? Então a gente vai continuar aqui seguindo com os demais testemunhos aqui. Em outro texto, né? Nursim para Zinrin diz assim: assim diz Haddad, eu dei todo o país a Yardumlim. Eu vou ter que parar um pouco nos nomes porque é muito complicado. Graças às minhas armas, ele não encontrou rival. Ele, entretanto, abandonou minha causa. Então dei a Shamshi Haddad a terra que havia dado a ele. Deixe-me restaurá-lo, Zirmlim. Quase que não sai. Coloquei-o novamente no trono da casa do seu pai, e as armas com as quais lutei com o mar entreguei a você. Ungi sua cabeça com óleo da minha luminosidade. Ninguém lhe oferecerá resistência. Agora ouça uma única palavra minha. Se alguém clamar a você dizendo, fui injustiçado, esteja lá para discernir o caso. Responda-o com justiça. Isso é o que desejo de você. Se você for para a guerra, nunca o faça sem consultar o oráculo. Um profeta. Quando eu me manifestar em meu oráculo, vá para a guerra. Senão, não saia pela porta da cidade. Olha que interessante. Muito interessante, né? Então, veja, eu gosto das inúmeras formas que é bem expressiva do tempo, né? Por exemplo, a gente lê muito nos profetas, assim diz Yahweh, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, né? E aqui ele está usando o nome de outra divindade. Assim diz Haddad. Vê que interessante. Assim diz Haddad. O profeta está trazendo o oráculo do Deus Haddad, né? E o Deus Haddad vai trazer, só esse início, lembra muito a composição profética dos próprios textos bíblicos, né? E algumas afirmações que a gente encontra aqui sobre a ideia de a divindade ter esse poder de entregar terra, né, nas mãos de alguém e até mesmo substituir pessoas do trono, né, por conta de pecados contra a integridade da divindade, contra a santidade da divindade. Então a gente vê muita associação em composição, cara. A modelo de denúncia não é exclusivo, de certo modo, né, do povo de Israel. Então isso é que é maravilhoso. A Bíblia ela tem um peso histórico formidável. Você não está lendo um gibi, você está lendo realidade.
né? E a gente vai analisar ainda mais esse texto aqui. Como, por exemplo, a vontade de restaurar o trono ao tal rei. E como esse Deus participa das guerras, né? Ele fala aqui sobre com minhas armas ninguém ficou comparado a ele, ou não encontrou rival aqui, como está dizendo subjetivamente. Então, a ideia de que eu ungi sua cabeça com o óleo da minha luminosidade. A luminosidade é o termo até de se falar sobre consciência, guia, iluminação, capacitação, luminosidade, essa forma de preparo e tal. Ninguém lhe oferecerá resistência a essa consagração de poder e tal. E a gente vê também isso dedicado numa perspectiva totalmente natural do mundo bíblico, que refletia novamente o contexto daquele período, né? Agora, ouça única palavra minha, isso aqui é o trunfo da cereja. O que é que esse Deus Haddad, pelo oráculo, está pedindo, né? Vamos chamar esse cara de Nur. Nur, sim. O que é que esse cara vai pedir? O que Deus pedia dos povos israelitas, que provavelmente dos povos vizinhos pediam dos próprios povos, né? Que ele fala assim: só peço uma coisa, que quando alguém aparecer com certa causa, você julgue com justiça e não vire as costas. Cara, a Bíblia tá tão cheia de exemplo de Deus que quer que os reis não sejam corruptos no seu julgamento, que julgue a causa dos necessitados com justiça, e que essa é a principal exigência dele, né? Quando Israel continua com a religiosidade, continua com as paradas, fazendo a aliança errada, claro, mas que eles começam a ser corruptos, não julgando bem a causa do órfão, da viúva, dos necessitados, Deus começa a se irar profundamente. Então esse zelo divino pelo condicionamento social, pelo julgamento justo do rei e tal, e essa cobrança divina, né, para que ele não quebre a aliança com o rei ou algo do tipo, é uma coisa que ecoava quase que uma beleza estética universal do povo antigo, do Antigo Oriente, etc, etc. Então, é formidável essas coisas que a gente enxerga aqui, né? É formidável a forma com qual as pessoas às vezes querem, vamos dizer assim, né? As pessoas querem falar, é sério, tudo aqui que aconteceu é histórico das escrituras. Mas quando você apresenta aquilo que comprova justamente aquilo que sai da boca e do coração delas, elas começam a se balancear. Por quê? Elas acham que a fé delas, o valor da fé delas está na exclusividade. E tá, porque tem atributos exclusivos da fé da pessoa, né? Tanto do cristão, do árabe, etc, etc. Mas não esqueça que tudo em todo momento foi sociedade. Se foi sociedade, teve reflexo e atribuição, né? Não esqueça que a beleza da divindade, até nas escrituras, quanto em qualquer outro canto, é o esforço do divino em falar a língua humana, falar a língua dos homens para guiar os homens até ele. Então é necessário certa humildade, né, para entender e ainda entender o empoderamento histórico da própria escritura sagrada, né? Também vou falar que nem levarei em consideração em acrescentar alguma coisa sobre não poder sair sem consultar o oráculo do Deus próprio da terra, né? Porque isso de bíblico, cara, é cansativo de ver até, né? Nesse aspecto. Você até fica impaciente com os reis que pecam com isso, que não respeitam os oráculos ou nem consultam, vão a próprio peito. A gente lembra facilmente, sem força nenhuma, da história, por exemplo, de Saul. A ideia de falar que deu a terra ao tal fulano e prometeu a fulano e tal, também acontece nas escrituras repetidamente também, né? Por exemplo, a gente vai falar agora sobre Deuteronômio 1:8, mas isso se repete nos profetas. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que Yahweh, com juramento, deu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles.
né? Deuteronômio 1:8, mas isso se repete em toda a escritura. Então veja, a ideia de um Deus separar uma terra para tal, e que essa terra pode ficar revezando a autoridade mediante a fidelidade do rei que a representa, que é descendente do tal prometido, né? Do tal da terra por herança, né? Ou por porção da nação. Então é muito interessante isso de novo, novamente, historicidade. Eu acho que as pessoas querem a historicidade das escrituras, só não imaginam como querem as historicidades das escrituras, né? Então, tipo, a escritura, cara, ela é essa beleza, uma coisa magnífica. Você sabe todos os mistérios, é engraçado como as pessoas, às vezes, conhecem todos os mistérios, duas casas, etc, mas a fé pouco se abala em dizer que, olha, é um padrão cultural, até repetitivo, esse modelo de composição, não é nem dizendo algo que perca autoridade ou não. É simplesmente em confessar que a Bíblia ela é muito basalticamente histórica. E que se você cava, cara, mete a pá no chão em qualquer lugar do Oriente Médio, você vê algo que evidencia em outros povos. Aquilo que era de fato que ocorria em Israel. Né? A modalidade de narração, o pensamento e tal. Você fica ainda muito mais perto das evidências bíblicas. E da mentalidade correta de ler o texto. Né? Expande ainda mais. Tá entendendo? Então as escrituras, ela quer propor tal conhecimento. Difícil é a gente às vezes querer soltar a projeção que temos das escrituras. Isso não ofende a santidade das escrituras de modo algum, né? Isso ofende a nossa soberba religiosa nesse aspecto de querer trabalhar mais um conceito de perfeição que a Bíblia não exatamente atende com aquele conceito de perfeição que a gente tem, que nem é perfeição. Dizer que é um livro fechado como se caísse do céu e não conversasse com qualquer cultura externa ou em volta do próprio povo que Deus tentou conversar, né? Isso é uma aberração, porque não é. Tá entendendo? A Bíblia é inspirada assim, palavra por palavra assim, cara, você está falando com a pessoa que acredita de tal modo que a Bíblia é inspirada palavra por palavra, que estuda as místicas das raízes das palavras em hebraica, as raízes, a numerologia, né? A sonoridade, tudo isso, porque eu sei que cada palavra, letra por letra, é inspirada por Deus. Eu sei e creio nisso, né? Eu faço cálculos com os nomes de cada palavra, né, hebraica, porque cada palavra tem um valor numérico. Então eu sei, eu digo que de fato, de mim mesmo, eu acredito na santidade das escrituras e da inspiração santa. Na inspiração santa, porque eu teria que negar tudo aquilo que eu desenvolvi, né, das escrituras, para dizer que ela não é santa. Tudo aquilo que eu desenvolvi na gematria é cálculo de número, na oração vibratória da palavra ressonante, de tudo aquilo que puxa a raiz da verdadeira essência, das raízes das palavras em hebraico, né, do original, rebuscando no original, e aqueles inúmeros estudos que eu tenho que mostram a inspiração divina nas escrituras, né? Eu teria que jogar no lixo para dizer assim, a Bíblia não é inspirada, mas eu tenho uma certa humildade histórica, né? Que nem humildade é normalidade histórica. Tá entendendo? Eu sei que Deus falou com o mundo, e o mundo tem seus períodos, e seus períodos têm suas linguagens, e Deus conversou assim, porque Deus não é transitório, ele é eterno, mas o homem é transitório, né? Deus é humilde para falar a língua do homem, mas o homem não pode se ensoberbecer a tentar falar a língua divina. Então nesse aspecto é que me faz crer nesse movimento, nessas circunstâncias, que me dá muito gosto até de estudar as escrituras. Diz Samuel: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? Yahweh o ungiu como rei sobre Israel. Mas, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Então, veja a ideia aí se mostrando, né? Eu ungi seu óleo com a cabeça. A ideia de que eu quero restaurá-lo porque eu tirei a terra
das mãos de Beltrano, conforme dei, mas devolverei, né? Eu ungi assim, mas permanece na minha, na minha palavra, na minha verdade, naquilo que cabe a mim, com justiça, julgando justamente e tal, etc. Senão, eu rejeitarei. Esses tipos de ameaças, essas expressivas da generosidade divina e da cautela divina com o povo, né? E essa ideia de levanto e abato bem ressoada na estrutura do profetismo, de quando você estuda os sentidos, né, das profecias dos outros povos para os outros povos mesmos, né? Seria até provável, cara, que possivelmente a gente pudesse, como é que eu posso ver? Por ausência de certos achados, a gente poderia. A gente tem até alguns achados que podem ressoar alguma ideia, mais ou menos. Mas, por exemplo, a gente poderia achar também os profetas dos outros povos que eram inimigos de Israel, falando algumas coisas pouco ou igual ou mais parecida, ou medianamente parecida, com as palavras, né, divinas de cautela, de não faça, de faça aliança, de etc, etc, de tirarei tu como rei, de botarei tu como rei. É muito provável que tenha as outras versões nesses aspectos assim, né? Cuja a gente também não deve se preocupar, porque a gente que é cristão, a gente não deve se preocupar com o teor histórico dessas coisas, porque é na nossa fé, né? Mas se a gente é um cristão histórico, ou cristão para a história e tal, etc, enfim, a gente pode estudar essas coisas ainda não sendo matriz da nossa fé. A matriz da nossa fé é que Yahvé, Yahweh, o Deus de Israel, é o nosso Deus, e ele é o Deus universal e soberano. Né? E tem como fazer as duas coisas, assim, estudar as outras questões, ver as outras perspectivas, e ainda assim considerar que Deus de Israel é o Deus universal, até porque os outros deuses foram todos apagados e esquecidos, e só o Deus de Israel chegou a ser o que é hoje, com relação ao Deus potente e dominante de toda a terra. Tem uns 3 principais religiões que fala do Deus abraâmico, né? Então esse Deus de si mesmo deu testemunho de que ele se preserva e de que ele procede, né? Enquanto os outros, Hadad, Baal Hadad, como é para os cananitas, e Star, etc, 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 sumiram com a história. Outros só tem pedras, que a gente tá lendo agora. Bem, esse foi o vídeo sobre os achados de Mari, né? Que nos ajuda a desenvolver e a pensar bem, a lançar luz melhor sobre os textos proféticos das Escrituras, né? E, e o intuito desse estudo, dessa perspectiva, né, que a gente relatou aqui, é justamente esse reforço de reafirmação de autoridade histórica das Escrituras, né? E com isso às vezes apetece o religioso e às vezes até o próprio religioso que quer dizer que a Bíblia é histórica não apetece. Tá entendendo? Às vezes alguns tentam até fugir. Eu não acho que esse seja um bom caminho e tal. Isso não vai amadurecer a fé, vai deixar mole toda vez que tiver diante dessa mesma situação. E necessariamente essas coisas não deturpam a fé. Se sua fé está sendo abalada, pode ser que sua fé esteja errada, em algum alicerce errado, tá entendendo? Ou que você não esteja com o alicerce ideal que sua fé tem, que você ainda não conhece, né? Você esteja baseado mais numa projeção do que naquilo que exige mesmo realmente da sua fé. Sua fé cumpre mais com aquilo que tem a ver com sua fraqueza, né? Do que com um fato de um fato que possivelmente é estabelecido pela sua própria fé, né? Vendo a parte da sua projeção sobre ela. Então, esse livro foi para nos ajudar a esclarecer sobre os textos bíblicos e o qual ele nos ajuda a entendermos os profetas e a tradição profetista do período do mundo antigo. A gente falou aqui de textos de meados, cara, meu Deus do céu, 1700, 1800 antes de Cristo, um
pouco mais, pouco menos e tal. Então, até mais velho que possivelmente alguns dos profetas, ou se não a maioria, dependendo da composição. Mas pra gente ver o quão é, o quão são, como são as coisas, né? Talvez, mais em breve a gente vai falar sobre o apocalipsismo, ou apocalipsista, os cistas, né? E como, por quê, qual o fundamento. Depois a gente fala talvez a mais das composições desse texto puramente, ao ponto de que você possa compor um apocalipse, quase, claro, não estou querendo ser profano, mas falando das matrizes dos desenvolvimentos, por exemplo, sei lá, a remetência, a diretriz, as circunstâncias de provação e reprovação, o idealismo sobre persistência, né? E a outorga final, a reafirmação de que a autoridade divina está diante, né? Vou falar essas coisas assim em análise da própria composição apocalipsista para você conhecer o gênero, propriamente se dizendo. E falar também de algumas influências de outras coisas que a gente vai chegar mais adiante. Mas é isso, sem enrolação, como já enrolei demais. Fiquem na paz e cresçam na graça e conhecimento. Amém.